Dando continuidade à aula sobre transformações de sinais, vamos fazer alguns exemplos. Então, o primeiro é um exemplo tirado do livro do Latte, é o exemplo 1.3. Então, é dada uma função exponencial e elevado a menos 2t, como mostrado na figura. É pedido que se trace e descreva matematicamente a função quando ela é atrasada por 1 segundo e quando ela é adiantada por 1 segundo. Então, vamos começar descrevendo matematicamente a equação do gráfico, tá? Então, essa função é uma função causal, né? Então, ela só tem valores de amplitude diferente de zero após o instante zero. Antes disso, a amplitude é sempre igual a zero. Então, a gente pode representar a função desse gráfico como sendo igual a e elevado a menos 2t para instantes maiores ou iguais que zero, né? E a amplitude vai ser igual a zero para instantes menores que zero. Se eu quiser atrasar o meu sinal por 1 segundo, então lembrando a representação matemática do deslocamento no tempo, a minha nova função ela vai ser em função da original, né? Com uma constante de tempo. A constante de tempo representar um atraso, ela tem que ser positiva, né? E o atraso vai dar para a gente um deslocamento à direita. Se a gente quiser adiantar nosso sinal, então essa constante de tempo tem que ser negativa e a gente vai ter um deslocamento à esquerda. Como eu quero, então, um atraso de tempo de 1 segundo, quer dizer que minha constante aqui vai ser de 1 segundo. Então, o que eu faço aqui? Eu posso substituir a letra t por t menos 1. Então, a minha nova equação, que eu vou chamar aqui de atrasada, ela vai ser igual a e de 2 menos, aqui o t a gente substitui por t menos 1, né? E aqui ela continua sendo igual a zero. Então, ela vai ser e igual a menos 2 vezes t menos 1 para t menos 1 maior ou igual que zero. Ou t maior ou igual que 1. Né? E ela vai continuar sendo zero agora para t menos 1 menor que zero. Ou t menor que zero. Então, eu adiantei ela de 1 segundo. Então, eu substituí t por t menos 1, né? E ela foi deslocada à direita por 1 segundo. E se eu quiser agora atrasar por 1 segundo? Então, agora a minha constante de tempo vai ser menos 1, porque eu quero adiantar. Adiantar vai me causar um deslocamento à esquerda. Então, a minha nova função deslocada no tempo vai ser igual à função original, t de menos 1, ou seja, t mais 1. E aqui eu faço o mesmo procedimento, eu vou substituir t por t agora mais 1. Então, fica x de t vai ser igual a e elevado a menos 2 de t mais 1, para t mais 1 maior ou igual que zero, né? Ou t maior ou igual que menos 1. E a função vai ser igual a zero para t mais 1 menor que zero. Ou t menor que menos 1, que é o que a gente vê aqui, né? Para t menor que menos 1, ela vai ser igual a zero. E para t maior ou igual que 1, ela vai ser igual a e a menos 2 vezes t mais 1. No próximo exemplo, a gente vai ver sobre escalonamento, né? A gente vai mudar a escala no tempo. Então, considerando esse sinal descrito por essa figura, é pedido que primeiro faça uma compressão por um fator 3 e depois uma expansão por um fator 2. Então, para começar, a gente vai descrever matematicamente o sinal representado pela figura. Então, a gente tem que o nosso sinal x de t vai ser igual a, para o instante entre 1,5 e 0, nesse intervalo de tempo aqui, de menos 1,5 até 0,
a amplitude do nosso sinal é igual a 2. Então, vai ser igual a 2 para o t localizado entre menos 1,5 e 0. Para o intervalo de tempo do instante 0 até o instante 3, a nossa função segue esta equação aqui. Então, ela vai ser 2 vezes e elevado a menos t sobre 2, entre o instante 0 até o instante 3. E a nossa função vai ser igual a 0 para todos os outros intervalos de tempo. Então, 0, caso contrário. Como a gente quer escalonar o nosso sinal, a gente lembra a nossa descrição matemática para escalonamento. A nossa nova função vai ser igual a x vai ser igual à função anterior vezes uma constante aqui, um fator de escala vezes o tempo. Como a gente quer comprimir, o nosso fator de escala em módulo tem que ser maior que 1. Se a gente quisesse expandir ele, então o módulo do nosso sinal teria que ser menor que 1. Então, lembrando aqui a função da equação original, né? A gente tem que a nossa nova equação, que eu vou chamar aqui de x de c, de comprimida, vai ser igual a função original multiplicada por um fator de escala igual a 3. Então, a gente vai ficar vai continuar sendo amplitude 2, só que agora para o intervalo de tempo multiplicado por 3. Então, vai ser menos meio, menos 1,5, menor ou igual que 3 vezes o tempo, menor que 0. Se a gente multiplicar aqui, ou melhor, isolar aqui o termo t, né? Então, a gente tem que dividir 1,5 por 3, a gente fica com menos meio menor ou igual que t, e aqui 0 dividido por 3, a gente continua com 0. Então, ó, o meu intervalo agora, em que a minha função tem amplitude 2, mudou, ele foi comprimido. Agora, é o intervalo menor que fica entre menos meio até 0. Para este segundo intervalo de tempo, então, eu vou ter 2 vezes e elevado a menos aqui 3t dividido por 2. Então, esse vai ser o valor agora da minha amplitude. E o intervalo de tempo? Então, eu fico com 0 menor ou igual que 3t menor que 3. Então, isolando o termo t nessa igualdade aqui, a gente vai ter 0 dividido por 3, a gente continua com 0, menor ou igual que t, menor agora que 1. 3 dividido por 3, 1. Esse é o meu novo intervalo comprimido para esse comportamento da função. E 0, quando nos outros instantes, minha função continua sendo 0. Então, essa aqui agora é o equacionamento matemático da minha função comprimida. Na segunda parte do exemplo, eu quero expandir meu sinal, eu quero desacelerar por um fator 2. Só lembrando a equação para escalonamento, aqui eu estou colocando em termos diferentes, né? Eu estou falando que eu quero expandir por um fator 2. Quando eu falo expandir por um fator 2, quer dizer que essa minha constante aqui eu vou representar dessa forma, né? Então, quando eu estou falando expansão por um fator, esse fator aqui vai ser representado pela letra B. Então, a minha nova equação expandida no tempo, então vai ser igual à minha equação original, minha função original, só que multiplicada por um fator de expansão 2, no caso aqui 1 sobre b, né? Ou seja, vai ser x vezes t sobre 2. Ou seja,
eu vou multiplicar a minha variável de tempo, na realidade, eu vou dividir a minha variável de tempo por 2. Então, eu vou ficar com... Para essa amplitude, eu vou ficar menos 1,5 menor ou igual que t sobre 2 menor do que 0. Ou, né, isolando a variável t aqui, eu vou ter menos 3, ou seja, eu multiplico tudo por 2, né? Então, eu vou ter menos 1,5 vezes 2 vai ser igual a menos 3, menor ou igual que t, menor que 0. Para essa faixa de comportamento, eu vou ter 2 vezes e elevado a menos t sobre 2, que vai ficar 2 vezes e elevado a menos t sobre 4. Para que intervalo de tempo? 0 menor ou igual a t sobre 2, menor que 3. Isolo aqui a variável t, então eu fico com 0 menor ou igual que t, menor que 3 vezes 2, 6. Esse é meu novo intervalo de tempo. E para todos os outros casos, continua sendo 0. Então, ó, minha função, quando a amplitude dela é 2. Então, agora, meu intervalo de tempo está expandido, né, e vai de menos 3 até 0. Então, de menos 3 até 0, ela se comporta com amplitude constante 2. E para esse intervalo agora, para esse comportamento exponencial, a gente tem aqui uma mudança no valor da amplitude, né, e mudança no intervalo. Então, agora, o intervalo expandido ou desacelerado vai de 0 até 6 segundos. O exemplo 3 é sobre reversão temporal. Então, é dada a minha função, né, representada aqui por essa figura, e eu peço para traçar e descrever matematicamente o sinal de x de menos t. Então, a gente começa representando o sinal x de t. Ele vai ser igual a e elevado a t sobre 2 entre os instantes menos 5 e menos 1. Menos 5 menor que t, menor ou igual que menos 1. Ou 0, caso contrário. Então, o meu sinal invertido, ele é um sinal espelhado. É um sinal espelhado em 180 graus em relação ao eixo das ordenadas. Então, agora, a minha nova função invertida, que eu vou chamar x de y, vai ser igual a x de menos t, que vai ficar igual a e elevado a menos t sobre 2, em relação ao intervalo de tempo. Eu tinha colocado no slide anterior, que era de menos 5 até t até menos 1, o meu intervalo. Aqui é só representado invertido isso aqui. Então, é de menos 1 até menos 5. Repara que ele continua aqui, no mesmo inserido nesse intervalo aqui, de menos 5 até menos 1. Mas agora, para o meu sinal revertido, eu tenho que eu multiplico o t por menos 1. Então, vai ser de menos 1 maior ou igual que menos t maior que menos 5. Se eu multiplicar tudo por menos 1, porque eu quero aqui em evidência a variável t, eu vou ficar que meu intervalo vai estar entre 1, o t e o 5 agora, né? Só que eu também vou inverter aqui o sinal da minha desigualdade. E para o resto, continua sendo igual a 0. Agora, um outro exemplo, em que a gente tem esse sinal aqui, original, x de t. Matematicamente, a gente vai poder representar o x de t dessa forma. Então, ele vai ter amplitude igual a 1 para os instantes entre 0 e 1. Ele vai ter amplitude 2 menos t entre os instantes 1 e 2, né? E para qualquer outro instante, caso contrário, a amplitude vai ser igual a 0. Na figura B,
o nosso sinal ele está deslocado no tempo, né? Então, repara aqui que ele foi deslocado à esquerda, ou seja, ele foi colocado adiantado. Então, o nosso sinal está adiantado. Quer dizer que na nossa transformação, a gente colocou um sinal de deslocamento igual a -1. O nosso sinal foi deslocado, adiantado à esquerda por 1 segundo. Então, na nossa função de deslocamento no tempo, a gente teria x de t menos -1, que vai dar t mais 1. Por isso, na nossa nova equação, a gente vai ter x da letra B. A gente vai ter amplitude continua sendo 1, instante de 0 até t mais 1 menor que 1. Ou, então, a gente tem que subtrair 1 de todo o nosso sinal. Então, menor ou igual que t, menor que 0 agora. Então, de -1 até 0, a amplitude vai ser igual a 1. Para o segundo intervalo, então, a gente vai ter de 2 menos t mais 1. Isso aqui vai dar pra gente 2 menos t menos 1, ou seja, 1 menos t. E o intervalo vai ser de 1 menor ou igual que t mais 1 menor que 2. Ou, se a gente isolar nossa variável de tempo, a gente vai ter que no intervalo, então, a gente tem que subtrair 1 aqui. Então, vai ser do 0 até menor que o t até menor que 1. Então, no intervalo de 0 até o instante 1, agora, essa é a minha equação aqui. Xb para esse intervalo ali vai ser igual a 1 menos t. E continua sendo 0 para os outros casos. Então, esse foi um exemplo de deslocamento no tempo com adiantamento. Na letra C, a gente tem o nosso sinal, além de deslocado no tempo, em adiantamento, ou seja, à esquerda, porque aqui está somando uma constante 1, esse sinal está também refletido no tempo. Repara que a variável está multiplicada por -1. Então, a minha nova função transformada, ela poderia ser representada por x de menos t mais 1. Então, a nova função da letra C vai ser igual a amplitude continua sendo 1, né? Só que agora, entre os instantes 0 e 1, a gente vai ter que 0 vai ser menor ou igual que menos t mais 1 menor que 1. Eu quero isolar a minha variável aqui nessa desigualdade que representa o meu intervalo de tempo. Então, eu vou subtrair por -1 todos os termos da desigualdade, né? E vou multiplicar por -1 também. Então, eu fico com 0 menos 1 menor ou igual que menos t, que é menor que 1 menos 1, 0. E agora, eu vou multiplicar por -1. Então, eu fico com 1, multipliquei por -1, eu mudo o sinal da desigualdade também, maior ou igual que t, que é maior que 0. Então, entre os instantes 0 e 1, entre os instantes 0 e 1, o meu sinal fica com amplitude igual a 1. A segunda parte da nossa função. Então, 2 menos t. Agora, o t é igual a menos t mais 1. Isso daqui vai dar pra gente 2 mais t menos 1, ou seja, 1 mais t. Essa é a minha nova função, descrição da amplitude da minha função, para este intervalo. Qual intervalo? O intervalo de 1 menor ou igual que t, o t agora é menos t mais 1 menor que 2. Eu faço esse mesmo processo anterior, eu vou chegar aqui que o meu sinal vai ser igual, vamos passar aqui para frente, ó. Então, eu quero isolar a variável t na minha desigualdade, então eu
subtraio 1 e multiplico por menos 1. Então, subtrair 1 aqui, eu chego a 0, menor ou igual que t, ou menor ou igual que menos t, menor que 1. Multipliquei por menos 1, agora eu fico 0, maior ou igual que t, maior que menos 1. Esse é meu novo intervalo para este comportamento de amplitude. Então, de 0 até menos 1, ou seja, de menos 1 até 0, esta é minha função, o comportamento da amplitude da minha função. E vai ser 0 para os outros intervalos. Então, colocado de forma organizada, a gente tem esses valores para as funções. Continuando o mesmo exemplo, para a mesma função original, agora a gente tem uma compressão. Então, eu multipliquei a minha variável de tempo por uma constante. Essa constante em módulo, ela é maior do que... A minha constante em módulo, ela é maior do que 1. Então, é uma compressão. Se esse módulo fosse menor do que 1, esse valor em módulo fosse menor do que 1, a gente teria uma expansão. Então, agora, a minha nova função no tempo vai ser igual a 1, para o 0 menor ou igual a 3 sobre 2t menor do que 1. Mesma coisa, eu quero isolar o meu t, então eu vou multiplicar por 2 e dividir por 3. Então, fica 0 menor ou igual que t menor que 2/3. Então, para esse intervalo agora, que de antes era entre 0 e 1, esse intervalo é comprimido entre 0 e 2/3, né, para a mesma amplitude 1. O segundo intervalo, de 2 menos t, agora é de 2 menos 3 sobre 2t. E o intervalo de tempo vai ficar entre 1 menor ou igual que 3 meios de t menor do que 2. Isolando t na desigualdade, eu vou ter 2/3 menor ou igual que t menor do que 4/3. E 0 para os outros valores de tempo. Então, agora, no intervalo, meu intervalo que antes era entre 1 e 2, agora está sendo colocado entre 2/3 e 4/3, né? E o comportamento da função agora é 2 menos 3 meios de t. É essa equação. E, por fim, a letra E, o que eu fiz? Eu fiz a mesma compressão, eu multipliquei a variável por 3 meios, né? E, além disso, eu somei 1. Somei 1, o que é? Eu estou adiantando meu sinal, estou deslocando ele à esquerda. Então, agora, a minha função comprimida e deslocada em avanço vai continuar com amplitude 1, só que o intervalo de tempo agora é de 0 menor ou igual que 3 meios de t mais 1 menor do que 1. Isso eu fico aqui com menos 1 menor ou igual que 3 meios de t menor que 0. E agora multiplicando por 2/3 para eliminar esse fator aqui, né? Ou seja, isolar nossa variável de tempo, a gente vai ter menos 2/3 menor ou igual que t menor que 0. Então, o meu intervalo com amplitude 1, agora ele é de menos 2/3 até 0. Desloquei ele à esquerda, adiantei ele. O segundo intervalo vai ficar de 2 menos 3 meios de t mais 1, ou seja, 1 menos... Opa, faltou um t aqui. 3 meios de t. Essa é a minha reta aqui agora, minha equação, para este intervalo aqui, né? E em que intervalo de tempo? Entre 1 menor ou igual que... O t agora é 3 meios de t mais 1, menor do que 2. Vou subtrair 1 nos dois lados. Vou fazer aqui embaixo, gente.
Então, fica 0 menor ou igual que 3 meios de t menor que 1. E multiplico por 2 terços. Então, o intervalo agora é 0 menor ou igual que t menor que 2 terços. Então, meu intervalo é de 0 a 2 terços. E 0 para qualquer um dos outros intervalos de tempo. De forma organizada, a gente vai ter esses valores, essas novas funções. Na lista de exercício, um dos exercícios pede para a gente fazer uma transformação no tempo e esboçar a escala do novo sinal, né, com base numa figura, um sinal mostrado numa figura. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui este sinal e vou colocar que ele vai de menos 5 até 5, né? É um sinal discreto no tempo, então minha variável independente é representada pela letra n. E aqui o x de n, vou supor um valor aqui igual a 2 e este de amplitude igual a 1. Então, os exercícios colocam transformações neste sinal e pede para mostrar o novo sinal, as escalas do novo sinal. Então, por exemplo, se eu fizer um avanço do meu sinal de 3 unidades, né? Então, aqui eu vou ter o meu sinal agora. Ele vai ser deslocado à esquerda, né? Em 3 unidades. Então, aqui eu passo a ter o valor 2. Faltou eu colocar um valor aqui, né? Vou supor que é igual a 1. Então, aqui eu passo a ter 5 menos 3, eu vou ter 2 unidades, né? 1 menos 3, eu vou ter menos 2. E menos 5 menos 3, eu passo a menos 8. E o meu sinal eu vou reproduzir ele, então, com a mesma amplitude. Então, aqui eu continuo tendo 2 e aqui eu continuo tendo 1. Alguns dos exemplos, eles trazem uma multiplicação por uma função que a gente vai aprender nas próximas aulas, que chama degrau unitário. O degrau unitário, ele é caracterizado por ser um sinal causal, tá? Então, ele só vai ter valores a partir do instante zero. E depois do instante zero, ele passa a assumir o valor igual, de amplitude igual a 1. Então, quando a gente multiplica este sinal por um degrau unitário, quer dizer que todos os valores de amplitude abaixo do instante zero vão ser multiplicados por zero, né? Então, como resultado, a gente vai ter, né, só vai sobrar aqui do nosso sinal os valores que estão acima do instante zero. Então, esse aqui é o meu x de n mais 3, u de n. E corrigindo aqui, eu escrevi errado. Esse aqui vai ser o meu x de n mais 3. Outro tipo de exercício da nossa lista afirma apenas para qual intervalo de tempo o nosso sinal é igual a zero, né? E aí são colocadas transformações e é pedido para determinar os valores de tempo para quais essa nova função transformada vão ser igual a zero também. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui eu estou falando que o meu sinal vai ser igual a zero para todo instante maior do que 3. Então, aqui eu estou falando de um sinal contínuo no tempo, então a minha representação é com a letra T. E eu digo que a partir do instante 3, meu sinal vai ser igual a zero. Antes disso, ele assume qualquer valor aqui, né? Então, aqui foi colocada uma transformação de compressão, eu estou multiplicando por uma constante que em módulo é maior do que 1, né? Então, sendo maior do que 1, a gente faz uma compressão do nosso sinal. O meu tempo, então, agora passa a valer 4t, e esse 4t tem que ser maior do que 3, né? Então, isolando o meu tempo, agora o meu sinal vai ser comprimido e ele vai ser igual a zero a partir de t maior do que 3 quartos. Minha resposta é essa daqui. Meu sinal vai ser igual a zero para t maior do que 3 quartos. E só para ilustrar, o sinal comprimido, então, ele vai estar... se a gente seguisse aqui a escala, a partir de 3 quartos, ele vai ser igual a zero. E esse outro exemplo aqui, né? Então, para o mesmo sinal, ele é
rabiscar um sinal aqui de novo, que ele é maior do que... Ele é igual a 0 a partir do instante 3 segundos. Esse sinal aqui, a gente está invertendo ele, refletindo ele no menos t, e além de refletir, a gente está deslocando no tempo, em avanço, né? Tem uma constante positiva aqui junto com a variável do tempo sendo somada, então ele é colocado em avanço. Então, o meu sinal ele vai ser refletido, então ele passa a ser 0 a partir do instante menos 3 aqui. Ele passa a ser 0 a partir, abaixo do instante 3. E além de refletido, ele está deslocado de uma unidade à esquerda, em avanço. Então, esse valor aqui, na verdade, passa a ser menos 4. Bom, espero que esses exemplos ajudem vocês a resolverem os exercícios. E qualquer dúvida, me escrevam.